Acho que a dicção é fundamental para quem trabalha com voz. Você tem que articular bem as palavras para que as pessoas compreendam, né? Então tá. Estamos aqui hoje para mais um Poder Equestre diretamente do Paulista de Amazonas. Hoje eu tô aqui com o ícone do hipismo brasileiro, a senhora Elaine Zander. As pessoas acham que ícones do hipismo é só quem tá na pista saltando. Eu tô aqui para provar o contrário hoje. Bem-vinda, Muito obrigada, Elaine. Prazer, às ordens. Elaine, me conta, quem é você e o que é que você faz? Bom, eu sou juíza da modalidade salto, da Confederação Brasileira de Hipismo e da Federação Paulista de Hipismo. O que eu faço depende daquilo para o qual eu sou designada. Posso presidir uma prova, posso ser membro de outra, enfim, sempre envolvida com a prova diretamente do júri. É o que eu faço, embora eu seja também comissária nacional, mas não exerço essa Comissária parte. nacional, já foi juíza em diversos campeonatos internacionais, sim. que eu sei. Eu viajo muito, eu tenho esse privilégio de ser convidada para o exterior. Recentemente, há 2 semanas atrás, eu vim do Campeonato Sul-Americano no Equador, uma linda festa. Enfim, a gente, aos pouquinhos, Elaine, vamos começar pelo começo. Tá bom. Qual é o papel de um juiz? O papel de um juiz, primeiramente, é garantir a paridade do julgamento e não se deixar influenciar por sobrenomes e contas bancárias. Entendeu? É isso. É isso. E assim, ouvindo você falar isso, a gente já imagina uma prova de adestramento. Porém, estamos falando de salto. O que é julgado numa prova de salto? Tudo depende do artigo da prova. Cada prova é regida por um artigo diretamente ligado a uma categoria. Você pode julgar a potência do cavalo, normalmente são provas com um tempo concedido. Você pode julgar a velocidade do cavalo, que são as provas ao cronômetro. Você pode julgar provas especiais, que são provas de 2 percursos. Enfim, a gama de artigos da modalidade salto são inúmeras. E isso é uma pena, aqui eu vou aproveitar a dica, que o Brasil não seja um pouco mais... que não varie mais os artigos das provas. Nós aqui trabalhamos muitíssimo com provas ao cronômetro, provas em 2 fases, provas em 2 percursos e provas com desempate. Existem tantas outras provas interessantes, né, que seriam talvez uma maneira mais interessante de vender o esporte. Eu acredito que deveríamos variar um pouco mais. Com certeza. Eu acho que o meu principal objetivo no podcast hoje é levar informação para as pessoas, até aquelas que talvez não tenham tanta afinidade com o esporte ou estão começando agora. Quando eu comecei, eu pensava muito nos pais, porque o pai coloca o filho para fazer aula e ele vai tirar a informação da onde? Infelizmente, o nosso esporte não é um esporte popular, não é? Cabe a nós tornarmos. Exatamente. Queiram ou não fazemos parte desse universo. Embora tentemos, o esporte já foi levado a praças públicas, a campos de futebol, mas você não tem como competir, pelo menos agora, com um futebol que é de domínio público, que todo mundo conhece. Então isso que você colocou realmente é uma coisa interessante. Para você gostar do esporte, você precisa conhecer o esporte. E para conhecer, você precisa se educar esportivamente. E não existe, no nosso meio, cursos para ilustrar os pais. Sim. Os cursos todos que nós promovemos, e eu faço parte da diretoria de cursos da Confederação Brasileira de Hipismo, são todos voltados àqueles que querem trabalhar no meio e seguir a carreira, né? Mas é uma coisa a ser pensada. É uma colocação interessante a sua, porque acho que foi em 2021, se eu não me engano, eu fiz o curso de juíza com o Pedro Cordeiro. Pois não? Pelo simples motivo de que eu queria aprender mais sobre a minha modalidade, porque também é o meu papel como atleta, saber qual é o meu papel dentro da pista, como eu vou ser respeitosa, como eu vou estar tratando o meu cavalo da melhor forma possível, né? Eu acho, por exemplo, fundamental que um atleta venha a um concurso sabendo o que ele está fazendo ali.
independente do seu instrutor, cabe a você saber seus direitos, seus deveres e como você pode se defender. Quando eu digo, não é no mau sentido de defesa que alguém vai te fazer alguma coisa negativa, mas usar os argumentos A seu favor. cabíveis, as regras pertinentes a seu favor. Exatamente isso. É isso aí. E antes de eu tomar qualquer outra rumo de pergunta, queria falar que você é aqui da época de Campinas, então você tem uma história muito grande com esse lugar, né? Eu acho. Eu vim para Campinas há muitos anos atrás. E quando me mudei para cá, eu estava procurando um clube para me associar. E tem um histórico de cavalos na família, então quando eu vi a Sociedade Hípica de Campinas, eu me associei à Hípica de Campinas. Hoje em dia já não sou mais sócia, porque houve um tempo que nós estávamos para deixar o país, então começamos a nos desfazer das coisas. E hoje em dia não retomei, não comprei um título novamente. No caso, sou tão visita aqui quanto você, imagino. Mas Campinas é um clube que tem um histórico muito grande. Campinas tem muita história no cenário brasileiro e é um clube que se faz respeitar. Eu tenho Campinas como um dos grandes clubes do Brasil, sem dúvida alguma. E você conhece muito dessa prova do Paulista de Amazonas, pelo que eu estava escutando. Você pode compartilhar um pouquinho aqui com a gente? Campinas começou a ser, vamos dizer, o berço do Campeonato de Amazonas. Há muitos anos atrás, Campinas foi sede de muitos e muitos campeonatos. Depois perdemos, porque outros clubes se interessaram e foram contemplados com o campeonato. No caso, saímos daqui, fomos para o Clube de Campo de São Paulo, que também fazia provas magníficas. Era bem legal. Vivemos grandes momentos lá. E depois passamos por Clube Santo Amaro, tivemos também na Hípica Paulista, mas Campinas abraçou e pegou o filho de volta, sabe? Eu acho que é uma tradição. Campinas recebe as Amazonas com prazer e se prepara para isso. Então, eu acho que o bom filho a casa torna e tá bem colocado. Me conta um pouquinho, nesses últimos anos o hipismo mudou muito. Qual você acha que foi uma mudança para melhor que teve no hipismo e uma mudança que você não foi tão fã? Uma mudança positiva para o hipismo foi exatamente essa abertura através da internet, das redes sociais, que hoje em dia você tem acesso a tudo, nada mais é escondido. Não existe tramóias que não sejam descobertas. Isso é um ponto super positivo. Uma coisa que eu não gosto do momento paternalista do esporte. E as pessoas me permitam e me desculpem. Eu acho que hoje em dia, pelo excesso de categorias, a competitividade já ficou em segundo plano. Hoje em dia é muito difícil uma pessoa vir a um campeonato e não sair com um prêmio, muitas vezes sem ter vivido a adrenalina da competição. Sim, a gente vê isso mais em provas menores, né? Eu acho que é mais comum, por exemplo, em alguns momentos. Já vi ranking de 1 metro, por exemplo, a pessoa tá no pódio com 4 pontos, 8 pontos. Não, eu acho que a gente tem que fazer uma grande diferença nesse momento. Eu quero deixar bem claro isso. Eu entendo que aqueles que estão começando no esporte, eles precisam ser estimulados, né, para permanecer. Porque se você não prova o gostinho da medalha, da vitória, vez ou outra, é muito difícil você seguir. Porque são horas. Acaba desmotivando. Não, desmotiva. E quem pratica a equitação sabe que tem que montar todo dia, que cavalo come todo dia, que você tem que ver. Não tem férias, não tem ano novo, não tem nada. Então eu acho que você tem que ter esse prêmio. O que eu não concordo é, por exemplo, pódios até 6º lugar em campeonatos. Eu acho que a gente devia seguir a forma olímpica. São 3 lugares, é ouro, prata e bronze, porque realmente você lutou para estar ali, entendeu? Você não entrou assim, mais ou menos, porque ninguém vai lembrar quem foi o 4º, ninguém vai lembrar quem foi o 5º, você vai lembrar, sem dúvida, isso eu concordo, mas aquele que chegou em primeiro, ele chegou por merecimento. Eu ganhei, eu lutei para estar aqui, sabe? Eu penso assim, eu sou favorável à competição saudável, mas sou.
Então você é uma pessoa que gosta ali da competitividade. Gosto, sou favorável. Qual é o tipo de prova que você mais gosta? A prova que eu mais gosto, acho mais interessante, são as provas ao cronômetro. São as provas que mais de uma emoção. Mais me incentivam, porque são provas onde você, além de você ter que competir, você tem que ter habilidade de traçado, de técnica, de equitação. Uma prova com desempate, vamos dizer assim, você pode contar com o fator sorte, mas uma prova ao cronômetro, ela é técnica. A precisão, é a classe pela classe. Eu gosto dessa. Elaine, você deu um exemplo no começo que o Brasil é muito conservador em relação aos tipos de competição que nós temos aqui. Exatamente. Dá outros exemplos pra gente. Por exemplo, do que existe fora. A gente pode fazer provas de volta da vitória, é o mesmo estilo de prova, mas com outro tipo de pontuação. A gente pode fazer prova em equipes, prova de espelho. Tem tantas provas interessantes e animais, que agora eu não me lembro, mas que são provas que motivam. Claro que você vai dizer para mim, mas essa prova eu preciso de um patrocinador, sem dúvida. Você chegou num ponto que é bom a gente falar. Tem que ter patrocinador, para que as pessoas efetivamente coloquem o seu animal nesse tipo de prova. Mas as pessoas também pedem. Uma coisa tem que começar. O que vem primeiro, a galinha ou o ovo? Não sei. Mas você acha que é sempre igual porque é cômodo ou porque falta dinheiro? Eu acho que é sempre igual porque é cômodo. Porque a comunidade... tudo aquilo que não sofre mudanças acaba sendo abraçado como lei comum. Então, por exemplo, eu não preciso me esforçar muito. Eu sei que eu não preciso nem ler o meu programa, porque das duas uma, eu vou saltar a prova normal, o cronômetro com desempate, ou eu vou para uma prova cronômetro ou uma prova com 2 fases. Preciso me interessar muito, né? Então, sabe, eu acho que é por comodismo. Eu acho que os patrocinadores, eles gostam de emoções. Eu sinto isso. E anteriormente, antes da gente começar a gravar, logo cedo, quando nós chegamos, a gente estava conversando justamente sobre isso, né? Sobre o hipismo como um mercado. A gente tem que se profissionalizar como os outros setores, claro, né? Claro. O esporte hoje em dia é uma indústria. Você não pode entender o esporte. Eu vou praticar sem preparo, porque você tem um investimento altíssimo, você tem que estar preparado para o momento que o esporte te exige. Nada mais agora é por casualidade. Se você fizer uma estatística, você pode ver que aquele que se prepara, aquele que estuda, ele pode demorar a chegar, mas no momento que chega não sai mais dali. Aqueles que ganham por casualidade, existe, ainda bem que existe, porque senão a gente vai voltar àquele assunto, porque senão sempre os mesmos. Tem que ter alguém quebrando a roda de vez em quando, mas eles não ficam muito tempo, porque não se prepararam, talvez não estudaram, não escolheram o melhor cavalo, não deram a esse cavalo o tempo necessário que ele precisa para evoluir, enfim, são tantos fatores. São muitos fatores, e eu acho que é legal o que você falou também, né, porque a gente precisa pensar de um modo que a gente vai acabar por expandir o nosso esporte. E como que a gente vai fazer isso? Eu acho que, primeiramente, hoje em dia você vê o número de criatórios, isso é espetacular. Você vê o número de pequenos centros. Por exemplo, eu estou jogando aqui o campeonato de Amazonas e pedi à Federação Paulista que me desse uma lista, uma relação das Amazonas que estão conosco aqui prestigiando o campeonato. Eu tenho uma lista com mais de 25 entidades, muitas que eu estou sendo apresentada hoje. Eu não conhecia. Então você vê que o esporte está crescendo, né? O fomento, ele existe, mas a gente precisa do fomento com qualidade, tá? Não, trazer essas pessoas para iniciar é uma coisa, agora manter no longo prazo a pessoa apaixonada pelo cavalo, ok, ela já ama. Mas e a pessoa que ela não tem o cavalo na família, ou a pessoa que às vezes está tendo o primeiro contato com uma prova, o que vai fazer ela ficar? O que vai fazer ela ficar, primeiramente, é a maneira como ela vai ser assistida. Então ela vai dar o seu primeiro passo no esporte. Ela tem que estar com um bom profissional que entenda a personalidade do seu aluno, porque existem
vamos dizer assim, competidores que demoram, né, para descobrir em si mesmo a adrenalina para entrar em competir. Muitos não querem, muitos só querem fazer o plano, querem se desenvolver de uma maneira mais calma. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o professor, eu acho que os familiares também, porque a gente vê muita cobrança dos pais. É impressionante o que os pais fazem com as crianças. Eu fico vendo assim a distância. É impressionante, eu escuto barbáries da cobrança. Então, respeitem o aluno, respeitem o seu filho, respeitem o tempo de cada um. Nada é igual na face da Terra, né? Tá aí Einstein, que falou com, sei lá, né? Com idade, já não era mais, já todo mundo pensava que ele devia ser um imbecil, e ele foi simplesmente um dos maiores gênios do mundo. Elaine, conta pra gente, tem alguma diferença entre as provas daqui do Brasil, já que você falou, e das provas que você vai julgar fora? Tem algumas, por exemplo, o Brasil... Você julga lá fora só os internacionais? Não, eu também julgo, por exemplo, eu posso julgar nos Estados Unidos as provas nacionais. Eu tenho uma titularidade que me permite julgar provas da Três USEF. estrelas. Não é isso. Três eu fiz estrelas prova da FEI para. ali. Não. Eu fiz prova para isso. Nem todos os juízes internacionais podem. Tá? Então eu fiz. Primeiramente, as provas são menores. A gente lá fora não tem tanto volume de atletas. Ao mesmo tempo, eles são mais. As provas são mais. Elas recebem mais categorias com menos diversidades. Vamos dizer assim, por exemplo, numa prova de 1,20 m aqui no Brasil, você contempla pelo menos 4, 5 categorias, dependendo. Cada categoria tem uma regra diferente. No exterior, não. Você está naquela altura, você vai uma única regra, contemplando a todos. Não seria mais fácil a gente fazer assim sem também? Dúvida, mas sem dúvida, a gente está nesse caminho. Eu acredito que a Confederação Brasileira de Hipismo está olhando com carinho para essa reivindicação, porque é praticamente impossível, você pedir um oficial, principalmente oficial de paddock, os comissários, que eles saibam todas as regras. Tamanha diversidade de regras. E os erros acontecem quando também a gente não conta com um atleta bem informado que poderia até ajudar nessa parte. Uma coisa leva a outra, tá tudo linkado. Isso é um ponto. Então, e lá as premiações são realmente para 3 pessoas. Não tem premiando os... Entendeu? Sim. É tudo mais assim, vamos formar. Quem ganhou, né? ganhou. Mas quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, ganha amanhã. Mais ou menos isso. É isso. Não é todo dia. Foi igual numa das conversas com o Thiago. Eu não sabia que lá não existia prova tempo ideal. Não existe. Eu não sabia que era uma coisa nossa. Mas é uma coisa positiva nossa. O tempo ideal foi uma criação, se não me engano, do Pedro Cordeiro, se não me engano. Pedro, acho que foi um dos idealizadores disso. E aqui vai um abraço para o Pedro. Motivado por uma contingência de momento. Houve uma situação muito delicada quando essa situação, esse tempo ideal foi criado, que não vale a pena citar aqui. E o tempo ideal educa o atleta em formação, a conhecer o trem de galope do seu cavalo, enfim, tem um propósito educativo. Eu não sou contra, não. Tem outros países que têm, por exemplo, a Colômbia tem um tempo ideal que é calculado de maneira totalmente diferente, entendeu? Então, eles têm lá o seu ideal deles. Nos Estados Unidos isso não existe realmente, como o Thiago colocou isso. Que coisa! Me conta um pouco, se você tivesse que escolher uma prova que marcou muito a sua carreira, qual seria e por quê? A prova que marcou minha carreira foi o Atina Onassis de número 1, que foi feito na Sociedade Hípica Paulista. Quando me convidaram para jogar essa prova, para presidir esse concurso, eu realmente fiquei assim meia estabacada, sabe? Eu falei, não é possível. E eu me lembro que quando eu fui julgar a primeira prova e eu vi os cavaleiros que estavam ali sob meu comando, eu realmente tive que me beliscar para acreditar que eu estava ali de verdade. Né? Foi impressionante, um sentimento demais. único. A Olimpíada foi bárbara. Eu tive na Olimpíada, bárbara. Rio 2016. Exatamente, mas eu não era a presidente da prova e eu já estava mais acostumada. Mas realmente o Atina Onassis, olha, quem viu aquilo, quem viveu aquilo,
jamais vai esquecer. Elaine, é impossível eu estar aqui sentada com você hoje e não te perguntar o que você acha da presença feminina no nosso esporte? Eu acho o máximo. Eu sou totalmente pró-mulheres. Por exemplo, até aqui, vamos falar desse concurso em particular. Sim. O cuidado com que as amazonas estão trazendo os cavalos. Eu fiz um cumprimento na prova passada. Os cavalos estão espetaculares, bem cuidados, as meninas bem vestidas. Enfim, eu acho o máximo. E quanto à qualidade técnica, eu acho que as mulheres são excepcionalmente boas. Que nos deem mais espaço, porque nós não precisamos deles, nós vamos conquistar a força. Vamos dominar. Isso aí é óbvio. E me fala um pouco do backstage. É mais comum a gente ter mulheres no backstage? Eu entrevistei algumas stewards no indoor, a Tati Gutierrez também. Sim, então, me explica hoje um pouco. Hoje em dia temos... A gente está... Ou seja, realmente... você está me falando que são as mulheres que fazem o esporte funcionar. Eu acho que as mulheres, se não fazem funcionar, pelo menos elas fazem pressão. Entendeu? É uma massa. Tem que estar, assim. tem que estar. Não, eu gosto das mulheres. Eu acho que as mulheres têm um sentimento único. Me perdoem os cavaleiros, os stewards. Isso é só as mulheres não entendem. Nós temos um plus a mais. Eu acho Sexto fundamental. sentido eu acho feminino. fundamental. Acho fundamental. E é óbvio, as mulheres realmente são mais sensíveis ao esporte. E merecem realmente os lugares que conquistam. Elaine, me conta uma coisa. Se você tivesse que pedir uma coisa para os cavaleiros que entram na pista que você está julgando, o que seria? Que essas pessoas soubessem ou uma mensagem? Eu gostaria que as pessoas tivessem a certeza que eu dou a cada cavaleiro que entra na pista o meu melhor e o mesmo critério de julgamento. Como eu disse a você no início, não faz diferença para mim quem esteja na pista. É o cavaleiro ou a amazona que merece o meu respeito e terá. E eu não tenho o menor problema em, vamos dizer, penalizar e, vamos dizer, glorificar seja quem for. Para mim são todos iguais, eu não tenho preferências, eu admiro a todos. E, para fechar, eu queria que você contasse uma situação inusitada que você passou sendo juíza de prova, porque eu acho que com seus anos de experiência você deve ter passado por algumas coisas emocionantes. Eu já tive algumas experiências assim muito interessantes, sendo que a mais divertida foi há muitos anos atrás, quando eu perdi o cavaleiro. Como assim, perdeu? Eu não perdi, em termos. Era uma turma bastante volumosa de concorrentes. E eu realmente troquei alhos por bugalhos. Eu dei o prêmio para Margarida e, na realidade, era da Cláudia. E foi uma situação que eu tive que contornar assim, muito no salto alto. Mas realmente era um volume muito grande, era uma prova tarde da noite e todo mundo muito cansado. E foi uma situação assim, meia saia justa, mas no final das contas eu consegui resolver. Em linha gerais a gente consegue terminar bem. Seguimos por aqui. Isso que você falou de situações de ter que lidar com causos tarde da noite era uma coisa que até há poucos anos atrás a gente via mais, né? Vocês, o júri, trabalhando pra caramba, né? De uma vez só. É uma situação desconfortável. Não, hoje em dia já se pensa, né, em minimizar o trabalho das equipes, em considerar talvez 2 turnos. Tudo isso não é que vai acontecer amanhã, mas a gente já começa a escutar dos comitês organizadores, dos diretores de federação, esse cuidado. Então eu acho que é uma questão de tempo. Talvez eu não viva isso, porque já estou mais para lá do que para cá, mas aquelas que vêm por aí, acho que vão ter, os Até que vêm parece. por aí, acho que vão ter bons momentos, eu acho. Elaine, muito obrigada por conversar comigo. Obrigada. Esse papo super fora da caixa, porque eu podia ter te perguntado sobre regulamento e um monte de coisa, mas eu acho que você é uma mulher que pode nos dar muito mais sabedoria do que só isso, né? Talvez por causa dos meus 70 anos, quem sabe, a gente tem muito para dividir. Foi um prazer, muito Obrigada. obrigada. Espero vê-la mais vezes.